Ok, então começando aí nossa aula número 4, né, de 20. Com a tela do Revit aberta, a gente vai em novo, procurar e aqui template default BRAPTB. Dá um ok, já foi. A gente vai continuar lá na aba modificar, tá bom? Modificar. E aí a gente vai trabalhar os comandos que a gente não trabalhou antes. Então a gente já viu, revisando o alinhar. Vou botar esse negócio transparente. A gente já viu o alinhar e o mover. Já vimos o copy e o rotate e o trim or extend to corner. A gente já viu esses extends. Vimos também o array, certo? E aí agora a gente vai ver esses outros aí. Bom, aqui em cima a gente tem um outro recurso, tá? Que é o offset. Beleza? O offset. O atalho dele é o OF. E significa deslocar, tá? Bom, turma, ele é bem simples, tá? Eu vou chamar aqui um comando de parede. Eu vou fazer aqui um segmento de parede de 3 por 3, 4 paredes. Eu vou fazer também uma outra paredinha aqui, 10 metros, vai. Aí, ó, olha só, o que é que o offset faz, né? Ele funciona da seguinte forma. Você vai informar uma distância, né, que você quer criar uma cópia paralela, que ele chama de deslocamento, nessa caixa de diálogo, tá? E você tem também a opção de deslocar o objeto sem copiar. Vou colocar aqui, por exemplo, 1000, ó. E aí, quando eu clico aqui no objeto, tá vendo? Então, o offset é um dos recursos, assim como alinhar, que ele independe do objeto, tá? Então, você não precisa selecionar um objeto para dizer que você vai fazer. Ele é autossuficiente, digamos assim. Você chama ele e aí o que você encontrar pela frente, ele vai aplicando. Então, se eu clicar aqui na parede, eu vou pré-selecionar primeiro, é só passar o mouse em cima, e aí observe que se eu tiver com o mouse na porção superior da parede, acima da linha do eixo, você está vendo que tem uma linha tracejada aí, que já é a previsão de onde vai o elemento, né? Então, quando eu cliquei, ó, ele já jogou para lá. Quando eu clico aqui agora, né, na outra porção, ele joga ali para baixo, tá vendo? É só isso. Mas você pode também tirar o copy e aí ele vai deslocar, ó, tá vendo? Vai mover a parede sem tirar uma cópia. Aqui também você pode fazer isso, né? Ó. Só que aqui eu quero é, dar uma revisão naquele conteúdo que teve na aula passada, né? Lembra lá do atalho, aliás, da tecla Tab, e quando eu pré-seleciono um objeto e aperto Tab, tá vendo? Ó, ele seleciona todos os objetos que estão em cadeia. Pré-seleciona, na verdade, né? Quando eu clico, ele, né, moveu todo mundo ali sem tirar uma cópia. Se eu marcar a cópia, ó, ele vai tirando cópias concêntricas, tá? Bom, é isso. Muito simples e bastante utilizado. É um recurso muito utilizado, o offset. Vocês vão ver daqui para frente que a gente utiliza bastante. O trim offset a gente usa muito, né? Então, vamos lá. 2 minutinhos aí para vocês reproduzirem isso que eu fiz na tela e joga o print aí no grupo do WhatsApp, tá?
Tá, tranquilo, tranquilo. Beleza. Mas se você tiver a versão 2020 ainda dá, certo? Para praticar hoje. É, bom, a gente vai finalizar aqui esses comandos, a gente já vai começar a reproduzir o nosso primeiro projetinho aí, tá? Vamos lá, galera, esperando aí. Joga aí o print. Hoje ninguém tá com o Revit. João, Tamires, Tailândia, Tássia. Olha, tem que praticar, viu? Revit é igual academia. Se a gente não pegar peso, não sai do lugar, não. Então, bom, eu vou adiantando então aqui, tá? É seguinte, a gente viu aí o offset, então, liga esse Revit de vocês aí, turma. Aí, Tamires aí já ligou a câmera, muito bem, isso aí. É, ó, offset já foi, né, turma? Offset já foi. Aí agora a gente vai ver dois recursos aqui que a gente usa para espelhar, tá? Eles são bem parecidos. A diferença só é que é, a forma de funcionar deles, tá? Vou fazer aqui um eixo, só para poder a gente entender como funciona aqui. Ó, vou tirar uma cópia com esse eixo com rotate, com copiar, tá vendo? Ó, já utilizando o que a gente aprendeu. Tá vendo? Tô clicando nele. Eu não ensinei a fazer esse eixo ainda, então não precisam fazer, tá? Esse aqui é só para vocês verem mesmo. E aí eu vou fazer aqui um desenho de uma paredinha aqui, ó, tá? Bem regular mesmo, tá? Bom, a gente tem dois recursos de espelhar, que é o MM, que é o Mirror Pickaxes, tá? Que é o espelhar selecionando, selecionando eixos. E o DM, que é o Mirror Draw Axis, que é o espelhar desenhando eixos. E aí funciona assim. Quando a gente usa o primeiro recurso, que é esse espelho de cá, ó, selecionar eixo, funciona da seguinte maneira. Seleciona o objeto, clica ele e aí você vai precisar de uma referência, que pode ser uma linha, pode ser uma parede, qualquer elemento reto, tá? Que receba esse recurso, e aí quando você clica, ele vai funcionar como o espelho, e vai criar uma cópia espelhada do objeto, né, sendo ele ali o eixo de referência. Se eu clicar aqui nesse cá, ó, ele jogou ali para baixo, tá vendo? Vou jogar aqui, ó, para onde ele jogou. E se eu pegar esse de cá, ele joga para cá, tá vendo? Então observe que eu tenho cópias espelhadas, tendo essa linha como espelho. A gente pode também é, fazer isso com elementos. Ó. Por exemplo, vamos supor que você tem ali uma porta e aí você quer botar outra porta lá com a mesma distância, né? Só você selecionar a porta aqui, ó, jogar o MM, clicou na parede, ele veio lá e criou uma cópia espelhada daquela porta, tá? No caso do outro recurso, né, que é o de cá, ó, que é o Draw Axis, você não tem uma referência. Então você clica em algum ponto e cria uma linha imaginária, tá vendo? Tem uma linha aqui azul que não existe, tá? É só a posição do meu mouse e quando eu clico ele traz lá. Vou dar um exemplo aqui também de isso aqui, né? Vamos supor que eu tenho uma porta aqui e eu quero jogar uma porta lá do outro lado, né? Utilizando a metade da parede como referência. Então, encontrei aqui um snap, né? Um ponto de interesse, que é esse triângulozinho, significa
o ponto do meio, midpoint, tracei uma linha imaginária aqui na horizontal e ele joga para lá, tá? Observe que eu não tenho nada aqui, tá? Bom, é isso aí, certo? Serve para isso aí. Bom, como vocês estão sem Revit aí, né? Eu vou adiantar, depois vocês praticam. Mas a gente vai começar a fazer, a gente vai reproduzir exercício hoje. Então, vou precisar que vocês acompanhem aí. Ó, então a gente já viu esse aqui, esses caras, beleza? É, ficou faltando apenas esses recursos. Eu vou falar desses dois aqui de cima, os outros eu vou deixar para falar no momento apropriado, tá? Esses dois carinhos que a gente tem aqui em cima servem para dividir um elemento em dois segmentos, tá? Parede, por exemplo, né? Observe que quando eu faço uma parede, essa minha parede, ela é apenas um elemento. Inclusive, a gente pode descobrir qual é o ID dela. Lá na aba gerenciar, eu tenho um painel chamado consulta. E aí, quando você clica aqui nesse botãozinho, ó, né? Gerenciar. Aqui nesse primeiro botãozinho, ó, ID da seleção. Ele me deu aqui, ó, 336828. É o ID dessa parede, é o CPF dela, digamos assim, sabe? É aquele código que só ela vai ter. A partir do momento que eu uso o recurso de dividir, eu clico aqui, observa que eu agora tenho dois segmentos de parede, né? Vamos ver se elas têm o ID diferente. Ó, tá vendo que agora tem dois IDs, ó. Né? Apesar de eu clicar, apesar delas estarem aqui compartilhando o mesmo segmento, né? São paredes diferentes. E elas estão unidas, né? Porque quando eu arrasto uma para qualquer lugar, a outra vai junto. Para você, né, desunir as paredes, basta clicar aqui no grip e arrastar ela e soltar, beleza? Aproveitando aqui a oportunidade, eu vou fazer aqui um estudo, né? Espera aí. Para mostrar para vocês aqui alguns elementos, tá? Então, olha só. Toda vez que você seleciona uma parede, vão aparecer esses recursos aí nela, tá? Então, esses elementos aqui, que eu já falei o nome dele, quem lembra o nome desses caras aí? Me fala aí, por favor. Tem esses carinhas aqui, e a gente vai descobrir o nome deles aí. Qual comando, Tamiris? Você não acompanhou esse do espelho? Não, esse que você estava com a parede inteira e dividiu a Ah, parede, não, eu vou mostrar de novo. Vou mostrar você de novo. botou SL, foi? É o split, eu vou mostrar de novo. Deixa eu explicar primeiro esses Tá. itens aqui da parede, tá? Como é o nome desse cara aqui, turma? Que eu falei já sobre ele. Deixa eu ver se vocês estão com memória boa aí. Cotas auxiliares. Quase. É cotas alguma coisa, mas quase. Quem lembra? Tá todo mundo ruim de memória, né? Todo mundo ruim de memória. Vou indicar um remédio para vocês. Ó, vocês vão na farmácia. Farmácia que vende produto natural, certo? Aí vocês vão procurar isso aqui, ó. Ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Tá vendo? Compra um comprimidinho desse aqui, ó. Isso é bom para memória, viu? Indicado para problema de memória. Ginkgo biloba. Aí, tá vendo? Ó? Baratinho aí. Não esquece nada. 14,40 com 60 cápsulas, viu? Joga aí, todo mundo, todo mundo da turma precisando. Ai, ai. Ah, cotas temporárias, tudo. Cotas temporárias, tá? Aê, tá, você lembrou. Isso aí, joga duro. Ó, cotas temporárias. Beleza? Isso aí.
Por que temporária? Porque quando eu solto a seleção, ela vai embora, né? A gente não tem mais. Agora a gente tem outros elementos aqui, tá? Esses carinhas aqui são chamados de grips, certo? Grips assim, não é grip. Grip não, é grips. Que são elementos que ficam no endpoint, né? No ponto final inicial de cada elemento. É com esses elementos que a gente faz a alteração de sentido, direção de parede. Então, por exemplo, eu vou pegar essa paredinha aqui. Se eu clicar no meio dela, eu consigo movê-la para qualquer lugar. Ela continua no mesmo formato. Quando eu clico no grip, aí eu consigo alterar a forma dela, né? A forma, ou melhor, o sentido, a direção e o comprimento dela, clicando e arrastando no grip, tá? E fazer alguma alteração aí diretamente no elemento. Bom, a gente tem aqui mais outros carinhas aqui, ó. Tá. Bom, esse carinha aqui mostra o valor da cota temporária, certo? Beleza? Esse carinha aqui serve para tornar a conta temporária fixa, né? Ou que a gente chama de fixar cota, tá? Então, uma vez que você tem uma cota temporária, se você clicar aqui nesse elemento que fica embaixo da cota, ó, por exemplo, esse de cá, ó, aquela cota passa a ser fixa, né? Ela fica ali para sempre, né? Ela passa a existir ali para sempre, beleza? E aí, nós temos outro elemento aqui, que ele não vai fazer muito sentido agora, mas lá na frente vai, né? Inverter lado da parede. E a parede tem lado, tá? Lá na frente a gente vai descobrir mais sobre isso, que a gente está trabalhando ainda com paredes básicas, a gente não foi para parede composta, então não faz muito sentido isso aí. Ok? Se eu jogar isso aqui lá no grupo, esse print, esse screenshot. Pronto. Beleza. Aí, ó, Renato, para fixar a cota, tu apertou onde? aqui. Você clica aqui nesse elemento que Passinho aparece aí. embaixo da cota temporária. Deixa eu testar aqui. Testa aí. Bom, aquele elemento que serve para dividir uma parede, tá? É, desculpem, esse de cá, ó. Dividir elemento, ou o atalho SL, certo? Que é aqui, ó. SL, Split Element. Tá? Então, você pode chamar o atalho ou clicar lá em cima, tá? Não precisa selecionar o objeto. Ó, o cursor do mouse vira um bisturi, né? Fica o formato de bisturi, e é onde você clica, ele vai e cria a separação. A outra ferramenta que fica ao lado dela é o Split with Gap, tá? O que é que ele faz? Ele cria uma distância entre as paredes, já imputando uma restrição. Eu posso colocar esse valor aqui, ó, vou botar aqui 100, por exemplo, né? Ó, e aí ele criou aqui esse valor. Aí Qual é o você, atalho desse aí, Renato? esse não tem atalho. Aí a gente pode criar, ele não tem atalho, tá? Mas olha só, é um recurso que, vou ser bem sincero para vocês, eu nunca usei isso aqui. E olha que já tem um bom tempinho de Revit. Deixa eu Agora o ver. SL usa muito, né? O STL usa, agora esse de cá, né? Eu só uso ele quando eu tô dando aula, tá? É, alguns
Antigamente ele tinha até outro nome, era junta de dilatação, chamava isso como se fosse junta de dilatação, sabe? Mas eu mesmo nunca usei, eu nunca precisei usar. E olha que eu já tenho É porque, na conta de verdade, Revit, hoje tenho ninguém mais detalha de. a junta de dilatação de projeto, né? É, A gente sabe que tem que colocar, mas mesmo que ninguém tivesse detalha. detalhe, faria de outra É. forma, não faria, não usaria esse recurso, sabe? Enfim, Uhum. estou falando dele aí porque tá aí, mas eu, para ser sério mesmo, nunca usei. Em mais de 10 anos, 12 anos de Revit, eu nunca utilizei isso aí, beleza? Então, ó, com isso nós concluímos, tá? Aqui nossos Renato, só principais voltando detalhes. aqui, Ah, porque você fez uma parede inteira, fez o SL e cortou. Aí você consegue mover ela toda. Se eu quiser mover só um pedacinho, ou aí se eu você, quiser, por exemplo, aí você solta um ela lá tá com com altura de 2,5 e um eu quero colocar com altura de 3. a altura dela. Por exemplo, tá a parede inteira eu cortei, porque isso aí eu faço muito, eu uso muito. Aí, por exemplo, a metade é da edificação e a metade é do muro. E aí tem alturas diferentes. Aí Ah, o é que é só que eu você faço? clicar nela. Você clica nela e muda aqui na janela de propriedades. É isso aí, tem hora que eu faço isso, aí muda todo. Aí o que é que eu fico fazendo? Eu clico nela, afasto um pouquinho uma da outra, mudo e depois tenho que Ó, encostar de quando você faz isso aqui, ó, ela já muda, tá vendo? Botei duas paredes com novo. alturas diferentes. O importante é que elas, você tem que selecionar só uma. Tássia, Certo. alguns colegas, pronto, tá. Pera, deixa eu resolver a vida de Tássia logo aqui. É, quando você entra na sua conta Autodesk, aparece algum. Pera, deixa eu entrar aqui na minha, que aí você já vai vendo. Hum. Aí, ó, Tássia, vamos lá. Vou entrar aqui na minha conta. Não, deixa eu explicar algo aqui que o João também tá querendo fazer isso, eu já explico para vocês. Bom, me passa seu e-mail, por favor, novamente lá no grupo. Ó, produtos e serviços. Deixa eu fazer logo aqui o uso aqui, a sessão aqui para Tássia. Ô, Tássia, me dá também seu nome completo, por favor. Pronto, espera aí que eu vou. Eu tô aqui agora. Ó, mandei um convite para você, tá? Tá aqui o seu convite. Vou atribuir aqui agora um grupo a você. Aqui, turma. E aí, quando você vê se chegou um e-mail para você, tá? João, também se puder me passar aí seu e-mail. Também já tem, né? 2023. Todo mundo com 2023 aí, turma? João, Tamires, Tailândia, tá? Aí quando você entrar na sua conta, tem que aparecer esse Revit aqui, ó. Cadê? Aqui, Revit, tá?
Se não apareceu, dá um F5. Veja se você recebeu um e-mail lá com essa notificação, né, de que sua conta do Autodesk teve uma alteração. E aí aqui, quando você entrar, né, fizer o login e você entrar, for lá em produtos e serviços, vai aparecer esses softwares. Aí chega aqui, basta você mudar aqui para 2023, ó, aqui onde tem um ano, e clicar em download. Pronto, só isso. Veja, por favor, se conseguiu. João também, se estiver acompanhando, manda para mim um e-mail, nome completo, que eu já faço aqui a configuração para isso, tá? Pronto. Vai me avisando, por favor. Bom, turma, aí é o seguinte, é, a gente vai começar agora, né? Uma vez que nós já vimos aqui os recursos necessários para a gente começar a projetar, né, a modelar, a gente vai começar a preparar o nosso arquivo para poder já fazer nossa primeira casinha, tá? Então, ó, deixa eu mostrar aqui na ementa o que foi que nós vimos, tá? Eita, que nossa luz tá lerda, né? Ó, a gente viu o split, a gente viu o esticar, vimos o offset. Restrições nós já vimos também. Fixar a gente não viu, esses aqui a gente não viu ainda, tá? A gente viu o mirror e esse espelhar também. Passei rapidinho ali, mas a gente vai ver ele novamente lá na frente e a gente retorna. Pronto. Detalhe, vamos escolher aqui um primeiro projeto para a gente fazer para a gente fazer nossa primeira reprodução, né? E que consiste em preparar, primeiramente, antes de fazer qualquer parede, a gente fazer um estudo. Ó, a gente vai fazer aqui, primeiramente, uma reprodução, né? Então, reproduzir é mais fácil do que criar, tá? Então, nesse treinamento aqui, a gente vai reproduzir projeto, tá? Para poder ter um roteiro mais tranquilo. Eu vou pegar algum projeto aqui. Tem aquela casinha que eu peguei, que eu mostrei na aula passada, mas foi um empreendimento novo que acabou de entregar lá em Feira de Santana, só que eu não recebi ainda os outros projetos, né? Nem os complementares e nem também os cortes, fachadas, esses detalhes, tá? Aí, é, é, depois envio de novo e coloco um T minúsculo. Aonde? Não entendi. No e-mail? Ah, dá uma olhadinha para você, porque no caso como é que eu posso dizer? É- Ah, verdade, o e-mail, né? O T minúsculo do e-mail, verdade, entendi. Pronto, daqui a pouco eu mando de novo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Então, a gente já trabalhou outro projeto, viu que aquele projeto lá não. Aquele outro projeto lá eu tô sem os cortes, tá? Ó, deixa eu ver aqui um. Vou pegar um projeto de alguém que eu já trabalhei. Vou pegar aqui uma casinha simples. Deixa eu ver se é onde isso é residência.
Tinha que ser um arquitetônico de algum, tá? Deixa eu pegar aqui o arquitetônico de algum completo. Deixa eu ver se é Alameda das Flores. Deixa eu ver se é a casinha aqui, pronto. Tá bom, esse aqui tá ótimo pra gente trabalhar. Tem um corte, eu tenho fachada, né? Eu tenho cobertura, tá perfeito aqui, beleza? A gente vai trabalhar com esse projeto, tá? Bom, nós temos dois caminhos, né? O primeiro é a gente preparar um arquivo base e reproduzir copiando o arquivo, né? Decalcando, como se fosse decalcando, que eu não gosto de fazer, tá? Porque a gente acaba levando o erro que tiver no CAD, a gente leva para lá, tá? E aí eu não gosto, eu não confio, certo? Eu não gosto mesmo. Mas a gente vai fazer primeiro esse, copiando, ó, até porque, olha só, né? Aí já encontrei já um erro de precisão aqui. É, se eu colocar uma cota aqui, eu estou com esse espaçamento aqui de 2,60. Mas quando eu coloco aqui, ó, você vê que que ele não tá 2,60, ó. Ele tá aproximado, né? Ah, não, agora deu 2,60. Em algum lugar aqui que não deu. Então tá beleza. Ó, mas sempre façam isso, turma. Se você for pro CAD, sempre confere aí, porque é muito comum, tá? Por isso que eu boto sempre com 4 casas decimais para conferir. Já aconteceu muito, né? Aí na hora que você fecha, não deu problema. Bom, então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse arquivo aqui e vou preparar ele como uma base, né? E aí já dou aqui a dica para vocês como a gente vai preparar um arquivo base, tá? Para você reproduzir. Bom, primeiro eu vou querer só a planta baixa, então vou apagar essa galera aqui, certo? Dá um layout para você trazer todas as cotas, dá um zoom extent para ver, ó, se tem algum objeto longe, aqui você vê que ele já mostrou. Eu dei um zoom e aí ele não tá englobando a casa toda. Isso significa que eu tenho algum objeto pro lado de cá, provavelmente vai estar oculto. Vou, vou abrir aqui a janela dos layers para ver se tem algum objeto congelado ou, ou bloqueado. Aparentemente não tem nada. Tá todo mundo aqui com solzinho e todo mundo com cadeado aberto. Então, vamos descobrir. Eu vou apagar os itens aqui, ó. Cliquei na cota, botão direito do mouse, selecionar similar. Tá? Aqui é CAD, eu só estou falando mesmo, mas não tem obrigação de vocês fazerem isso não, tá? Vou deixar aqui essa linha do limite do terreno, certo? Fazer outra linha aqui também. Eu creio eu que o limite do terreno é esse. Deixa eu ver como é que tá o tamanho desse terreno. Aqui ele tem 9. Vamos botar 9 por 18. Fazer uma linha com 18 aqui. Certo? Então, primeira coisa é a gente é, preparar o nosso arquivo, tá? Então, eu vou deixar só parede e porta aqui. Com o mobiliário eu vou apagar essa galera toda. Aí depois eu venho consultando aqui né? A gente vai consultando ela no CAD. Beleza, Alex. Ah, não, Alex está no grupo.
Pô, meu celular tá aqui. Vou botar meu celular no silencioso aqui, turma, que tá pitando. Ó, quanto menos informação tiver, fica mais leve, tá? Como eu só quero decalcar a parede, eu vou apagar tudo aqui, certo? Vou deixar só a parede mesmo. Pronto. Paguei quase tudo que eu queria, né? Aí, ó, vamos fazer o seguinte. Vou criar um layer, vou chamar ele de base, né? Vou botar aqui uma cor, um cinza mais ou menos escuro, certo? Selecionar todo mundo que eu tenho aqui e vou jogar lá para aquele layer, ó. O layer PBIM base. Mas cadê o layer que eu acabei de criar, gente? Aqui, PBIM base, tá? Ah, essas portas aqui não mudaram porque elas são blocos, né? Então, vai embora. Vai embora também, não quero. Televisão também não quero. Deixa só parede mesmo. Show? Vamos dar um purge agora, um PU. Que aí eu vou apagar tudo que eu não estiver usando. Purge all. Deixa eu voltar lá pro layer. Ó, ainda tá tendo layer aqui, né? Então isso provavelmente tá aqui nesse das pranchas. Vou apagar isso aqui também. Ctrl A, delete. Ainda tem alguma coisa aqui, área útil. Tem alguma coisinha de área útil aí. Tem algum item aqui que não tá aparecendo. Algum item pro lado de cá que não tá aparecendo. Deixa eu ver aqui, botar no 3D. Vai que ele tá no 3D. É, cara. Mistério. É o mistério da meia-noite. Tem algum item aqui que eu tô visualizando. Bom, não vou ficar procurando isso. Então, pego esse cara e copio aqui para um novo arquivo. Bem melhor. Bom, detalhe. Toda vez que você for fazer projeto em Revit ou em qualquer software BIM, considere sempre a origem do projeto, o ponto 000, tá? O ponto mais à esquerda inferior do seu elemento. Como meu projeto aqui ele é retangular, tá vendo? Ó? Esse ponto aqui desse cruzamento é o que eu vou considerar a coordenada 0, 0 do meu projeto, tá? É o 000, certo? Isso aí é boas práticas de BIM, tá? Então, sempre faz isso. Para que sua casa, sua edificação, seu projeto fique todo no primeiro quadrante, com coordenadas sempre positivas, tá? Por exemplo, é muito comum você fazer projeto no Revit sem se preocupar com isso, e aí seu projeto ficasse mais ou menos, ó. A coordenada 00 está aqui, né? Um projeto desse, ele tem coordenadas nos 4 quadrantes. Então, aqui você vai ter coordenadas negativas, tanto x para y. Aqui vai ter x negativo, aqui vai ter y negativo. Quando você trabalha com interoperabilidade, que vai levar projeto para outras, né, soluções, outros softwares, isso pode dar conflito. Então, boa prática de BIM é a gente sempre pegar o limite
esquerdo, limite inferior, e colocar na coordenada 00. Bom, aí aqui, para eu poder fazer isso no CAD, né, o que é que eu faço? Eu pego o meu projeto todo e vou mover ele, né, mover esse ponto aqui lá para a coordenada 000. Aí ele ficou na origem, ó. Tá aqui. Olha lá o símbolozinho da origem, beleza? E aqui tá essa base. Quando eu carregar para o Revit, ele já vai estar todo tranquilo, ó. Tá aqui minhas dimensões, certo? Pronto. Vou pegar esse cara e vou salvar. Base projeto. Beleza? Deixa eu fechar isso aqui. E vou subir ele lá no Google Classroom. Então já vão entrando no Google Classroom para vocês fazerem o download dele. Que aí a gente já vai reproduzir ele hoje. Pronto, já está lá postado. Base projeto, exercício 02. Bom, faça o download aí todo mundo. Assim que fizer, me avisa, né? Cria uma pastinha aí, né? Com uma pastinha com o nome do curso, treinamento, que aí a gente vai agora levar ele para o Revit, tá? E reproduzir em cima dele, certo? Assim que vocês fizeram o download, me avisa aqui. Já fiz, para eu saber que todo mundo fez. Um minutinho aí para vocês fazerem. Renato, pega onde esse arquivo? No Google Classroom, tem um link lá na descrição do grupo. Ah, vou olhar. Beleza, tá? É o seguinte, você vai fazer o seguinte. Quando você for fazer o download, você faz o seguinte, ó. Clica com o botão, peraí. Deixa eu reproduzir aqui que é melhor. Tá aqui, exercício 02, né? Clica nele. Aí você vai fazer o seguinte, aqui ele não vai, se você clicar direto não vai, né? Você clica com o botão direito do mouse, não, clica em ver material, aí tá ele aqui,
Clica no botão direito do mouse e salvar link como... Não. Que maluquice. Como é que baixei isso? Aí. Isso aí. Ó, clica com o botão direito do mouse, abrir link em uma nova guia, tá? Aí vai abrir essa guia aqui, aí você faz o download. Vê se consegue. Assim. Tá? Se você clicar direto nele, ele vai aparecer uma imagem aqui, aí não vem, né? Ele não, o Classroom, ele não lê o arquivo DWG. Pronto, eu já consegui. Ah, pronto. Show de bola. Isso aí. Todo mundo conseguiu aí, turma? João, Tamires, Tailane, Tassi. Beleza. Vamos lá. Lá dentro do Revit, ó, a gente vai abrir lá a vista terreno, certo? Abrir a vista terreno, né? Esse símbolozinho que aparece aqui é justamente a origem do projeto. Nós temos aqui dois pontos, que é o ponto base do projeto, né? E o ponto de levantamento topográfico, tá? Isso aí lá na frente. Onde é essa vista terreno, Renato? Aqui, ó. Navegador de projeto. Tu mandou um template, foi? Não, é o template que a gente está usando mesmo. Manda aí. No seu não tem, não? Do Revit normal? É. É default BRA PTB. Ah, não. Você abriu qual template? O de Alan Araújo. Não, abrir esse normal aí. Que a partir de agora a gente já vai salvar o arquivo. Então tem que. E é modelo de construção? É como? Não, esse de cal. Espera aí. Ó, novo. Você vai em procurar. Você vai clicar aqui, ó. Default BRA PTB. Esse template. Aí você vai abrir a planta de piso. Vai abrir a vista terreno. Certo? Isso aí. Beleza. Uma vez que fez isso, a gente vai agora carregar aquele arquivo CAD aqui para o Revit. Então, a gente vai lá em inserir, tá? A gente vai importar CAD. Aqui, ó, turma. Certo? Inserir, importar CAD. Quando você abrir importar CAD, você vai lá no explorador de arquivos, procura a pasta que você salvou. Encontra o projeto e observe que nós temos algumas informações aqui, tá? Ó, cores, como eu já defini um layer dentro do AutoCAD, então, né, pode deixar e preservar. Camadas e níveis. Também, como eu já arrumei tudo lá, ó, vou detectar, tá? Unidades, a gente vai colocar metro. Posicionamento, ó, automático, centro para centro. Não, automático, origem para origem, né? Já que eu já defini também a origem lá no CAD, tá? Por isso que é importante a gente arrumar o projeto no CAD. E a gente vai colocar em nível 1, certo? Porque apesar de eu estar na vista terreno, o nível é uma coisa e vista é outra, beleza? Você vai abrir, se tudo der certo, aí o projeto veio para cá. Tá vendo que a origem foi lá justamente para a origem do projeto? Vê se todo mundo teve sucesso aí. Me dá um retorno, escreve aí sucesso. Tivemos sucesso nessa etapa. E aí agora a gente vai começar a pensar no nosso, né, interpretar o nosso projeto. Posso seguir, turma? Conseguiram?
Quem tiver com o Revit com a versão anterior não tem problema não, tá? Faz aí até a gente ficar. Tailane, diga, Thay, o que é que houve? Quer que eu repita aqui o passo a passo? Você conseguiu fazer o download do... Deixa eu ver. Tá. Ó, abre sua vista terreno. Você tá na vista nível 1. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai clicar aqui nesse quadradinho que tem do lado onde tem planta de piso. Clica aí, por favor, e dá 2 cliques em terreno. Aí vai ficar escrito terreno aqui em cima. Essa vista eu vou fechar, certo? Faz isso aí, por favor, e manda o print para mim. Fez isso? Pronto. Aí você vai lá na aba inserir, né? Importar CAD. Escolhe o projeto e aí mantém essas configurações que eu deixei aqui. Tá? Todas essas que eu pintei de vermelho, você vai deixar desse jeito. Cores preservar, camadas nível todas, unidades de importação metro, posicionamento automático, origem para origem interna. Deu certo, Tamires? Tailane, Tassi? Pronto, Tamires já tá ok. Tassi também. Deixa a Tailane terminar. Pronto, não tem problema não, tá? Pode usar 2020. Por enquanto dá. Só você vai ter problema quando eu for enviar arquivo para vocês, né? Então, por exemplo, pode chegar algum momento aqui nesse projeto lá na frente, né? Que cada aula eu vou salvando o checkpoint. Então, quando o aluno perde uma aula ou, ou de repente ele embananou em alguma coisa, aí vai lá. Pronto, isso aí. Aí é só você clicar agora em abrir. Aqui nesse botãozinho, abrir. Deixa eu ver. Não, tá certo. Preservar. Não, unidade de importação ali, ó. Sua unidade de importação não tá para metro. Que é esse item de cá, ó. O seu tá autodetectar. Coloca para metro, por favor. Beleza, beleza, tá. Depois você dá uma olhadinha lá no seu. Se você recebeu o e-mail. Se não, a gente tenta de novo. Tá dando que seguiu? Vai. Ah, pronto, show. Beleza. Deixa aí o arquivo, né? Já salva logo ele, ó. Arquivo, salvar como. Bota aí exercício 02. Eu vou salvar assim, né? Exercício 02, papá. Checkpoint 01. Não precisa escrever checkpoint não, tá? Eu coloco porque depois quando eu for mandar para vocês, eu sei onde eu parei. Oi?
Eu peguei a imagem, botei em importar, e aí depois não apareceu nada. Não, imagem? Imagem não. No arquivo lá, importar card, Você tá na vista. Manda o print aí para mim, da sua tela. Mas você disse que tinha conseguido, pensei que tinha conseguido. eu consegui mesmo outra página. Manda o Pera aí. print aí pra gente olhar. Ué, não tá aí, não. Print. Você. Não tá aí, não. Peraí. Não, deixa eu retornar aqui, ó. Ó, você só vai fazer isso, ó. Inserir, importar CAD, seleciona o arquivo base projeto e coloca essas configurações que estão aqui de vermelho. E clique depois em abrir. Preservar metro automático da origem para a origem interna, né? Isso, Nível 1. Tá certinho. Preservar. Cores, você botou preservar, não foi? isso. Ah, agora foi. Então pronto. Beleza. Eu acho que eu não apertei alguma coisa antes. Beleza. Deixa ele aí, tá? Vamos voltar lá pro CAD. Ó, turma, é o seguinte. Vamos observar agora os níveis de interesse que nós temos para a nossa edificação, tá? Tá aqui a nossa edificação, certo? E aí, observe que nós temos aqui, né, um nível 00, provavelmente o nível do terreno, certo? Essa casa é feita em radier, então tá aqui o radier. E observe que eu tenho 3 níveis aqui de interesse, ó. Eu tenho a cozinha com 28, o estágio tá com 30, a varanda com 25. Aí eu tenho um outro nível, né? Que vai estar. Ele não colocou o nível, mas eu vou colocar uma cota aqui para a gente entender qual a altura dele, né? Pegando do zero. Eu tenho essa laje aqui com 3,24. Depois eu tenho uma outra laje com 3,84, né? E aí eu tenho aqui também uma altura de platibanda com 4,62 e eu tenho aqui uma outra altura de platibanda com 5,50, que é a altura máxima da edificação. Bom, nós precisamos criar níveis de interesse, certo? Para que a gente defina ali a posição dos elementos. Relembrando lá as primeiras aulas do Revit, tudo que eu faço no Revit precisa de referência. Precisa estar posicionado em algum lugar, tá? Bom, esses níveis são muito próximos, ó, 0, 25, 28 e 30. Então, eu não vou criar 4 níveis para posicionar elementos, que eles são muito próximos. Então, o que é que a gente faz? Eu vejo qual o nível que está predominante aqui, se a gente observar o nível de 0,30, né, que é o que está, que abrange mais ambientes. Somente as áreas molhadas é que estão em 28. E 25 a gente está no passeiozinho que tem ali fora. Então, eu vou voltar lá para o Revit, vou abrir uma vista de elevação, tá? Você vai clicar aqui nesse quadradinho aqui, e a gente vai dar 2 cliques na vista, pode ser vista sul mesmo, tá? E aí a gente vai observar, né, que eu já tenho aqui, ó, 2 níveis criados aí no meu projeto, certo? 2 níveis criados no meu projeto, tá? E aí, vamos logo configurar essa vista. Vamos mudar a escala dela aqui nesse botãozinho, deixar ela com a vista 1 para 50.
tá? Melhor de se trabalhar, certo? E o nosso nível 1, eu vou clicar aqui onde tem nível 1 e vou escrever terreno, ó. Vou escrever aqui, ó, 000, terreno, tá? Onde tem nível 2, vou clicar onde tem escrito nível 2 e botar 001, térreo. Pronto. Observem que as minhas vistas já mudaram de nome ali, né? Ó, terreno e térreo. Tá vendo? Isso porque quando eu mudo, ele pergunta se eu quero mudar o nome das vistas. Eu poderia não mudar o nome das vistas, mudar só no nível. Bom, aí é o seguinte. Esse meu nível térreo, ele está com 30 centímetros de altura. Aqui está com 4.000, que a gente está em milímetro, né? Vamos aproveitar e fazer logo a mudança das configurações de unidade do nosso arquivo, né? Lá na aba gerenciar, você vai clicar lá em gerenciar, a gente vai ter um botãozinho chamado unidade de projeto, tá? Ou então, você vai com o atalho UN. Certo? Digitou o N, vai aparecer essa caixinha aí de diálogo. E olha só, aqui, turma, eu tenho como configurar as unidades de cada disciplina do projeto. Nessa primeira caixa de opção aqui, observe que quando a gente clica nela, aparece aqui as disciplinas, as demais disciplinas que a gente pode trabalhar dentro do Revit. Se eu clicar aqui em estrutural, por exemplo, ó, observe que ele mostra aqui todas as grandezas que eu tenho, né, que trabalhar em estrutura e sua respectiva unidade, tá? Então, ele tem aqui, por exemplo, momento, tá quilonewton metro, né, pulsação, tá em radiano por segundo, rotação, em radiano, enfim. São grandezas que a gente trabalha quando está lidando com a disciplina de estruturas. Se eu vier para elétrica aqui, ó, já muda completamente, né? Potência aparente em volt-ampere, aí você tem aqui corrente em ampere, frequência em hertz, luminosidade em lux, luminância, candela por metro quadrado, corrente luminosa em lumens, candela, volt, watts, watt metro quadrado, ohm metro, enfim. Como a gente está no Revit essencial, né, que é o básico, a gente não vai modelar MAP aqui, né, que é o Mechanical, Electrical e Plumbing, né, o Revit MAP, voltado para complementares, a gente fica aqui nas unidades que são comuns a todas as disciplinas, que geralmente são as unidades geométricas, tá? E aí, quando a gente clica do lado de cada unidade, ali tem ângulo, área, tá vendo? Ó? Cada item desse aqui de cinza é um botãozinho. Você clicou nele, ele vem aparecer aqui agora uma outra janela, que aí você muda as configurações. Em todas as configurações, a gente vai marcar essa opção, que é usar agrupamento de dígitos, né? Que, na verdade, ele serve para organizar o formato dos números de acordo com a opção que nós temos aqui, ó, na primeira janela. Se você observar, ele está aqui, ó, usando vírgula para separar os milhares e ponto para separar os decimais. A gente não usa isso no Brasil, tá? A gente usa justamente o contrário, ponto para separar milhares e vírgula para separar decimais. Então, a gente vai sempre botar essas, né, essas opções aqui. Bom, na grandeza de ângulo, já está certo graus, duas casas decimais, eu só vou colocar aqui, ó, usar agrupamento de dígitos. Vou aproveitar e mudar aqui o agrupamento de dígitos para a segunda opção. Tá vendo? Tem várias opções, né? A opção que a gente usa no Brasil é essa aqui, ó. Milhões, milhares, né? Decimais. Centenas e decimais, tá?
Ou seja, vírgula, ou melhor, ponto para separar os milhares e vírgula para separar os decimais, ok. Lá em área, observe agora, metros quadrados, ok. Casas decimais, zero. Vou colocar duas casas decimais e usar agrupamento de dígitos. Aí vai dando ok. Observe que ele já vai mudando aqui, ó, o formato que ele é exibido já para ficar dessa forma. Custo por área, duas casas decimais, símbolo, botar aqui o cifrão por metro quadrado, usar agrupamento de dígitos. Distância, metros, duas casas decimais, usar agrupamento de dígitos. Comprimento, mesma coisa, metro, ó. Vamos configurando tudo aí. Densidade de massa, ângulo de rotação, graus, duas casas mais, agrupamento de dígitos. Inclinação a gente vai usar percentual, tá? Os agrupamentos de dígitos. Velocidade, a gente não vai ter essa grandeza aqui no nosso metro por hora, botar metro por segundo. Tempo, deixa segundo, tá? Só vou mudar tudo aqui, mas algumas dessas a gente não vai chegar a ver nesse exercício, tá? Então, é isso aí. Tá? Então, a partir de agora, né, nossas unidades estão em metros, tá? E de acordo com as configurações que nós fizemos aí. Então, ok. Observe que já mudou ali minhas unidades, tá vendo? Então, no térreo, eu vou botar aqui 0,30. Tá aí. Beleza? Tá aqui meu nível configurado. Bom, vamos lá. Faça essas mudanças aí, por favor. Enquanto fizerem, me dá um ok para a gente ir para aqui para a próxima etapa. Aí, 2 minutinhos para isso. São duas coisas completamente diferentes. Tá doendo pra caramba. A diferença é que eu aguento. Eu tô chorando, mas tô chorando caminhando. Tô chorando andando. Tô chorando, né? Tô chorando fazendo. Não é porque você aguenta que não esteja doendo. São duas coisas completamente diferentes. A diferença é que eu aguento. Eu tô chorando, mas tô chorando caminhando. Tô chorando andando. Tô chorando, né? Tô chorando fazendo. Não é porque você aguenta que não esteja doendo. São duas coisas completamente diferentes. Doendo. Tá doendo pra caramba. A diferença é que eu aguento. Eu tô chorando, mas tô chorando caminhando. Tô chorando andando. Tô chorando, né? Tô chorando fazendo. Não é porque você aguenta que não esteja doendo. São duas coisas completamente. Turma, não esqueça de me avisar quando concluir, viu? Escreve aí no chat aí, me avise para a gente dar continuidade. Eu consigo daí, turma? Tamires,
João, Tailane, Tassi. Beleza, Tamires, ok. E os demais, se tiver dúvida, podem perguntar. Ei, Renato, isso é para botar o terreno e térreo, né? 00 e 30. E mudar as unidades ali. Tá. Unidades mudou só de comprimento e distância? Não, mudei de todos. Foi? Deixa eu ver, então. Olha. Tu tá colocando tudo com duas casas decimais? Isso. Você seguiu, Tailane, Tássia? Como é que tá aí? Ah, Tássia. Oh, desculpa. Você ia responder, verdade. Então só falta Tailane, né? E João. Como é que estão aí? Beleza, então bora. Aí, pronto. Na configuração do nível, né? Vocês conseguiram já mudar o nível também? Térreo, terreno. Aí olha só. Eu observe que aqui ficou um negócio embolado, né? Um em cima do outro, tá? Eu vou clicar aqui no meu nível terreno e aí vocês vão observar que tem um elementinho aqui, ó, parecendo um Z deitado. Quando você deixa o mouse em cima, aparece adicionar cotovelo. Quando você clica nisso, aí ele cria aqui, ó, essa perninha, que aí você posiciona ali o texto, tá? Beleza. Do outro lado lá do nível, observe que ele não está aparecendo bolha, a bolha com informação. Eu vou clicar aqui nele, ó, e clicar nesse quadradinho para poder ligar a bolha aqui dos dois lados, ó. E aí você clica também aqui em adicionar cotovelo e vai posicionando aí, tá? Bom, por Onde enquanto foi tá que assim. funcionou esse cotovelo aí? Você clica no nível e aí tem esse símbolozinho aqui aparecendo um Z deitado, só clicar nele, Hum. certo? Bom, agora olha só. Vamos adicionar um nível agora para a gente poder posicionar depois essa segunda laje, ó, tá? E essa outra de cá. Esses níveis aí, turma, eles estão com a cota de, pegando aqui do zero, né? Claro, né? Todo nível é referente a zero. 3,24, o mais baixo, e 3,84 lá depois, o mais alto. 3,24, 3,84. Então, quando eu voltar para o Revit, agora a gente vai adicionar nível. Prestem muita atenção aqui nesse detalhe, tá? Aqui tem uma coisa crucial. Nível, a gente adiciona lá na aba Arquitetura. Clicou em Arquitetura. Lá no último painel, penúltimo painel, que a gente tem escrito aqui Dados, vai ter um botãozinho chamado Nível. Detalhe. Observa no menu de contexto que eu tenho uma pergunta aqui, ó. Criar vista da planta, tá? Ou seja, eu tenho a opção de criar um nível sem criar vista ou criando vista, tá?
Lembrando que vistas são esses elementos que nós temos aqui, ó. Eu quero sim criar uma vista. E aí, só que eu quero definir qual tipo de vista eu vou criar. Então, vou clicar aqui em tipo de vista de planta. Observe que eu tenho 3 tipos selecionados. Eu vou deixar só o piso, tá? Então, você desmarca aí o forro estrutural, que a gente não vai precisar dele, certo? Ó, a gente vai pegar só esse de cá. E aí, você aperta OK. Aí, o que é que você vai fazer? Leva o cursor do mouse até o ponto lá da esquerda, até ele dar essa linha tracejada, tá vendo? Ele garante o alinhamento lá das bolhas. Clica, aí leva para a direita, ó, até encontrar a outra linha tracejada. Ele criou o nível 3, né? E aí, vou criar mais outro nível aqui também. Aproveitar aqui também e ligar as bolhas. E aí, esse nível 3 eu vou chamar de 002 laje 01. Ele perguntou se eu quero renomear a vista, eu vou botar sim. E aqui o nível 4, 003 laje 02, né? E aí, relembrando aqui as alturas, 3,24 e 3,84. Então, 3,84 e 3,24. Tá aí. Tranquilo? Isso aí, turma. Bom, vou repetir o mesmo processo, agora criando mais 2 níveis, que é esse nível de cá do Platibanda 01462 e o outro por 550. Ó, você pode criar nível também utilizando o atalho LL, é mais rápido. Eu digitei LL e aí vou criar aqui mais 2 níveis. Tá? Como eu já tinha definido a configuração para criar somente um nível de planta uma vista de planta de piso, ele não vai criar outro. Ó. Então, isso aqui botar 004 Platibanda 01 e 005 Platibanda 02. Esse aqui eu sei que parece que é 462, né? E aqui é 550, tá? Estou com meus níveis criados. Vou salvar esse arquivo aqui como checkpoint 2. Que se alguém precisar, depois eu mando. E aí, vamos lá. Criem, por favor, todos esses níveis com essas respectivas alturas, certo? E manda o print para mim aí de que deu certo, beleza? Vamos lá. Termina aí e manda para mim, viu? Para ver se a gente consegue fazer pelo menos o piso hoje. Uma parede. Se não. Eita, tá. Então tá bom. Melhoras aí pro seu colega, que eu espero que tenha dado tudo certo.
E aí, turminha? Tá, você saiu, né? Thay, como é que tá aí? Tamires, conseguiu criar os níveis? Hum, Renato, põe lá a imagem das alturas só, para essa foto fazer isso. Pronto, beleza. Aí. Aí você fala. Deixa eu botar isso aqui, ó. Seguinte, você vai. Clica aqui na linha do nível, né? Aí você aproxima bem aqui da bolha, que a bolha é essa parte de cá, né? Parecendo o símbolo aí da BMW. Você clicou aqui nesse cotovelo. Aí agora você vai clicar, ó. Opa, desculpa. Aí você vai clicar depois nesse gripzinho aqui, tá vendo? Tem que ser no gripzinho. Nessa bolinha azul. É ela que você clica para poder fazer a mudança. Se você quiser cancelar o cotovelo, é só trazer o grip aqui para horizontal, ó. Aí ele volta lá pro lugar. Vê se consegue. Oh, isso aí. É... Como é que estão todos aí? Segue? Pode seguir? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o Revit, a gente tem que tentar abstrair a ideia executiva de que estamos criando um modelo para simular a realidade. E quanto mais próximo da realidade, melhor, né? Quanto mais detalhamento, quanto mais informações a gente traz que simulam a realidade, significa que o nosso ND está maior, o nosso nível de desenvolvimento ou nível de detalhamento, tá? Que são termos que tem muito dentro aí do mundo BIM. Às vezes o pessoal chama de LOD, LOI, né? Em Brasil o pessoal chama de ND, tá? Que isso aqui, ó, tem várias interpretações que vão amadurecendo de acordo com a utilização do BIM ao redor do mundo, tá? Eu tinha até um infográfico, eu não sei onde tem isso, que eu não sei onde é que eu vou achar agora, mas falando de cada país, como eles evoluíram, né?
essa forma de tratar a, a precisão do modelo. Porque quanto mais precisão, quanto mais próximo da realidade, mais horas de modelagem vão ser gastas, né? E tem um limite também para a gente evitar o que chama o overmodeling, tá? Então, você não precisa ficar ali gastando tempo modelando parafuso, né? Mas já acontece, né? Tem modelos que foi necessário chegar a nível de modelar parafuso, porque era um item que pesava no orçamento. Então, o LOD ele pode ser chamado como Level of Detail, também pode ser entendido como Level of Development, tá? O LOI, Level of Information, tá? ND, aí o pessoal chama no Brasil, né? Nível de detalhamento ou desenvolvimento, beleza? Então, a gente vai começar de um nível de desenvolvimento um pouco mais baixo, depois a gente vai amadurecendo, né? Aumentando isso aí, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é um terreno, né? A casa não vai ficar voando no espaço. Então, vamos começar criando nosso terreno, tá? Aqui está o limite da nossa edificação, já com essa linha. Aí, eu gosto de trabalhar sempre criando eixos, né? Que são elementos que também têm quase a mesma função do nível, só que o nível são planos horizontais que servem como referência, os eixos são planos verticais que servem de referência. Tá? Se você observar, os eixos ficam lá do mesmo lado do nível, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu sou perfeccionista com meus negócios, eu gosto de deixar tudo arrumadinho. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá na aba anotar primeiro e vou pegar aqui uma linha de detalhe, certo? E vou fazer uma linhazinha, tá? Vou fazer 4 linhas pegando aqui no limite do terreno aqui da nossa edificação, tá? Tá aqui, certo? Pronto. Aí, eu vou dar um offset de 1 metro para cada linha dessa. Já tá ali 1 metro, ó. E vou dar outro offset de 5 metros. Também, da primeira linha, certo? Para ficar assim, tá? Aí, turma, eu vou usar o TR lá para poder fechar o quadrado, ó. Tudo coisa que a gente já viu, certo? Vamos lá, façam isso aqui, por favor. Na vista terreno, viu? Aí essa primeira aqui você pode até apagar, que eu não vou precisar dela mais não. Aí depois eu vou pegar aqui o midpoint, fazer uma linha aqui, pegando os 2 eixos, tá? Beleza? Façam isso aqui, por favor. Beleza? Ó, é o seguinte, como a gente já tá chegando no final da aula, eu vou concluir essa parte aqui, tá? E aí vou fazer o compromisso com vocês de vocês reproduzirem isso aí em casa. Depois assiste a aula, né? E como vocês, se vocês assistirem amanhã mesmo, você já sabe onde estão os pontos, vai dando ali bota a velocidade 2 ou vai fazendo as coisas para arrumar, tá? O que eu vou fazer aqui é arrumar primeiro a posição das coisas para ficar tudo certinho, tá? Observe que essas, esses elementos aqui que determinam a visibilidade da elevação, tá? Eu vou posicionar eles para ficar arrumadinha com a posição da casa. Então, vou mover esse cara, pegar esse pontinho aqui da frente, ó, e colocar um aqui. Por isso que eu fiz essa linha de 5 metros para posicionar ele aqui, tá?
Eu gosto de fazer o negócio todo arrumadinho. Os 5 metros foi depois dessa segunda linha de 1 metro Não, é do terreno mesmo. da primeira linha. É, Tá. tá aqui, ó. Ah, ficou com 6, ó. Ah, pode ser assim, não tem nada não. Eu pensei que tinha pegado da primeira linha, mas ele pegou da segunda. E aí posicionei os caras aqui, né? Já ficou aí mais arrumadinho, certo? É, essa é a primeira situação, tá? Depois eu quero também arrumar os níveis. Se você observar, é, botar aqui no 3D, ó como meus níveis estão posicionados, tá vendo? A minha casa tá lá em cima e meus níveis estão bem bagunçadinhos aqui, né? Então, eu vou abrir aqui esses níveis, certo? Eu vou criar aqui eixo, tá? Eu vou botar o eixo aqui, ó. Um eixo aqui. Justamente nessas linhas aí que estão a 6 metros, certo? Deixa eu botar aqui mais um offset de 1 metro. Que é para Como foi posicionar que você criou esses eixos? lá do lado de nível, do botão de nível. Ó, vou posicionar a bolha para ficar aqui certinho, tá vendo? Aqui, ó, lá a arquitetura aqui, eixo, tá vendo? Sim. Esses eixos aqui eu vou chamar de, os da vertical, vou chamar de A, B, e aí eu vou criar os outros eixos aqui também nessa linha, ó. E aí esse aí eu vou botar uma ordem numérica. 2. Eu vou fazer rapidinho aqui para dar tempo da gente, pelo menos, arrumar isso aqui, arrumar o arquivo, tá? Passou rápido a hora. Então, ó, aí eu posso apagar essas referências. Opa, apaguei demais aqui. Ainda tem que botar 2 eixos aqui também, que é o eixo do midpoint, ó. Ficou em cima ali dos caras, que eu não queria que ficasse. Deixa eu dar um offset aqui de mais 2 metros para poder tirar a bolha da vista. Não, 2 ficou pouco. Vou botar 4. Geralmente eu boto assim, eu boto a vista mais afastada do que os eixos. Tá? Sempre, por mais que pareça que demore um pouquinho, sempre trabalhe, turma, com essas referências. Nunca deixe de fazer essas referências. Isso aqui ajuda tanto lá na frente, se você soubesse. Bom, ó, vou dar o nome do cara aqui, porque ele tá A. Então, esse aqui vou botar aqui. Peraí, esse aqui vai ser o C. Esse aqui vai ser o B. Esse aqui vai ser o 132. Vou botar aqui 4 para poder eu mudar aqui, porque senão ele não vai deixar eu botar 2 caras com o nome 3 e pronto, vai ficar assim, ó, tá? ABC 123. Beleza. Uma vez que eu já tenho esses eixos, quando eu abro lá minha vista sul, minhas vistas mudou de nome, não sei por quê.
olha só, eu tenho eles aqui, né? Agora eu vou posicionar a bolha aqui dos meus níveis para coincidir aqui com os eixos, tá? Ele não dá snap, então tem que ser aqui no olho mesmo, ó. Então você abre ali uma vista. Você vai abrir uma vista sul ou norte e depois abrir uma vista leste ou oeste, tá? Tá o cotovelinho aqui. Vou abrir uma vista leste aqui, 1 para 50. E aí fazer a mesma coisa, posicionar os caras aqui no alinhamento dos eixos. Certo? Esse aqui é mais questão de organização, tá? Quando você vai lá pro 3D, Renato, como é que tu puxa todos de uma vez só para alinhar? quando eles estão alinhados, que você puxa um, os outros já vêm juntos. Já vem, né? Isso. Ó. Aí observe agora, está vendo? Né, ficou todo mundo ali alinhado, né? Os seus níveis, né? Bem alinhadinho ali com a edificação, tá vendo? Então eu gosto de fazer essa arrumação, certo? E aí que eu lhe falei, né? Aqui para visualizando exatamente aquilo que eu tinha falado com vocês. Os níveis são referências horizontais e os eixos são referências verticais da edificação, tá? Pronto. Primeira coisa que a gente faz no projeto é montar isso aí. O segundo passo, que aí para concluir, seria a gente criar o terreno, tá? Eu vou acelerar um pouquinho aqui para criar esse terreno. Deixa eu salvar esse aqui, esse checkpoint. Né? A aula de hoje ficou rápido, o tempo passou rápido. Tive que acelerar algumas coisas aqui para dar tempo da emenda, tá? Ó, na próxima aula eu volto começando, revisando sobre terreno, é que eu vou criar rapidinho só para a gente já ver alguma coisa, tá? Lá na aba massa e terreno, a gente vai clicar em massa e terreno. A gente vai clicar em superfície topográfica, certo? E aí nós vamos colocar 4 pontos justamente naquela linha, né? Aquela linha que a gente fez no começo afastada 1 metro do limite do terreno e clicar. Quando a gente clica aqui, ó, deixa eu botar aqui detalhe alto e cores consistentes. Aí tá aqui o nosso terreno, tá vendo? O nosso terreno tá aqui. Renato, e se fosse um terreno em ladeira? Aí você Ladeira. tem 2 opções. Ou você pega o levantamento topográfico, né? Ah, O arquivo que foi feito com estação total, ou com a nuvem de pontos, enfim. Ou então cada ponto desse que você lança, você vai definindo a cota, né? Porque assim, os 4 pontos que nós colocamos, eles estão na cota 0. Então, como é que se diz? Você vai ter ele plano, né? hum. Você vai ver ele plano, tá? E Então, você colocou a cota zero aonde? na hora que a gente coloca, ó, quando você clica aqui em cada pontinho, aqui ele vem dizendo, ó, elevação, tá vendo? 0. Ah, Se eu botar um valor dele aqui para 1 metro, vou botar esses dois aqui. Você tá vendo que ele já subiu, tá vendo? Eu boto esse cara quais aqui. dois você botou? Os dois à frente? Não, botei só um, Ah, né? Eu botei um só para ver. Ou seja, você pode definir perfeito. aqui, né? Aí se eu posso colocar mais pontos, quer ver? Vamos fazer um negócio aqui, ó. Vou botar mais pontos aqui. Colocar ponto. Vou botar aqui os pontos aqui no meio, aleatório. E aí vou
selecionar esses pontos e botar que a cota dele é 2. Aí ele já levantou meu terreno, tá vendo? Hum, que show. No nosso caso, a gente só quer, tô Aí, considerando se que fosse a planta topográfica, você ia botando os pontos que tivesse dos dados da não, estação quando topográfica. você traz o levantamento topográfico, né, ele já vem as curvas de nível, aí o próprio Reft gera o terreno sozinho, né? Se você tiver o arquivo, né? Depois faz um desse para a gente ver também. Sim, né? Na próxima aula eu vou fazer isso, tá? Eu só pulei aqui essa parte para poder a gente ver isso aqui. Então, uma vez que a gente tem o terreno, né? A gente pode também colocar uma caixa de corte nele. Eu gosto de trabalhar com caixa de corte, porque aí você consegue visualizar ali melhor. Vou fazer uma caixa de corte aqui bem pertinho. Uma caixa de corte cortando o terreno, que é você ver ele melhor ainda, tá vendo? Você consegue ver aqui o volume do terreno, né? E aí, pronto, é isso aí. Aí aqui a gente, né, tá lá, pronto. Estamos com o lote pronto, os níveis e os eixos. Então, estamos com o arquivo pronto para a gente poder começar a desenvolver a nossa edificação, tá? Então, na próxima aula, a gente vai começar aqui agora a fazer o nosso radier, né? Fazer a escavação do radier, deixar o radier pronto, todo concretado, e faz o levantamento das paredes, depois os pisos, né? Que são as lajes, enfim, botar a porta e janela num nível de detalhamento bem baixo. Aí depois a gente vai reproduzir ele com um nível de detalhamento um pouquinho maior, separando a parede em camadas, né? Ou seja, como é feito na vida real, bloco, depois vem os revestimentos, vem as cerâmicas, e aí a gente consegue já ter uma precisão maior para tirar quantitativo, para fazer detalhamentos, né? É isso aí, beleza? Bom, turma, acho que por hoje é só, né? Tailane, Tamires, João, alguma dúvida? Perguntas? Só voltando aqui, só para eu fazer esse negocinho aqui de organização. Você deu a distância de 1 metro, 5 metros e depois 4, não foi? O DL, É, 1, deixa eu, 5, deixa eu 4. voltar aqui. Ó, tem um primeiro com a distância de 1 metro, Uhum. aí depois outro com a distância de 5 metros e outra linha com a distância de 1 metro também, 1 metro só, então. que foi 1, essa 5, dica. 1. Tá. É, Não, e depois teve outra de 5, que foi que você botou o olhinho depois de novo, não isso, foi? isso. Aí teve esse olhinho Então aqui. foi 1, 5, 1 e 5, Não, né? eu acho que esse olhinho aqui tá menos. Ele tá aqui. 4. Foi 3,58. Ah, não, eu botei na linha errada. Eu acho que foi o 4, parece. Ele tá pegando uma posição muito doida aqui. Tá? Deixa eu ver se é essa ou é a pontinha dele aqui. Hein? Ficou assim. Peraí, deixa eu fazer outra linha aqui. Só se eu posicionei o cara no lugar errado. É, não entendi, foi nada. Eu não botei nenhum elemento com a distância Quebrada. quebrada. 1 metro, beleza. Depois 5 metros.
Depois aqui mais 1 metro. E aí depois... Bom, ficou assim, ó. Não entendi o mistério da meia-noite aqui, mas ficou assim. Aham. Diminui a tela aí, só para tirar uma fotinha, para não ter que assistir o vídeo, para ver isso aqui. Pronto. Deixa eu jogar esse print lá no grupo. Aham. Deixa eu apagar essa linha aqui de 3, que essa aqui não tem. E diminui ele todo assim também, só para ver as posiçõezinhas dos eixos. Eu vou mandar o print no grupo. Perfeito. É isso aí. Então, turma, por hoje é só, né? Uma aula com bastante conteúdo. E como eu costumo dizer, só vai aumentando, cada aula vai ficando mais densa, a quantidade de conteúdo. Então, eu preciso que vocês façam aí o dever de casa, tá? Não deixem de estar sempre em dia com as aulas, principalmente o pessoal que faltou aí, tá? Vão praticando em casa, porque a gente tá na 4ª aula e a evasão hoje já foi grande. É comum, né? Toda turma que eu tenho é comum. Tipo, começa com 10 alunos, termina 6. Mas o pessoal começa a se evadir da 10ª, 15ª aula em diante. A gente já na 4ª aula já saiu a turma toda. Mas enfim, vamos lá. São quantas aulas no total, Renato? São 20. 20. Ok. Então, beleza. Então, fiquem com Deus, tenham uma ótima noite e a gente vai se falando aí, tá? Daqui a pouquinho eu subo o vídeo e aí, qualquer coisa eu tô por aqui. Valeu, turma. Valeu, Tamires. Até mais. Boa noite. Até. Boa noite.